prazer, eu sou a Graziela Félix e hoje, diretamente dos estúdios Multi, a gente vai conhecer uma pessoa pra lá de especial. Ele veio da Bahia, ele trabalhou como carteiro e ele foi prefeito de Iracemápolis e olha, tem história pra contar, viu, minha gente? Seja bem-vindo, Valmir Almeida. É uma satisfação muito grande estar aqui com você depois de um bom tempo, voltar a rever e ser entrevistada por você. A gente tem muitas histórias, né, Valmir, para contar, muita coisa boa para relembrar. E eu quero começar te perguntando, né? Lá atrás, a gente se lembra, lá atrás, que existia, você foi conhecido como Valmir do PT, mas 9 anos que você está no PSD. Há 9 anos que essa transição aconteceu. Por que você decidiu mudar de partido? Isso se deu em 2015, Grana. Era um momento que o país estava em crise, né? Teve aquele episódio da presidente Dilma e naquele momento eu decidi sair do partido. É importante colocar para as pessoas que naquele tempo não tinha essa discussão direita, esquerda, saiu, não. Naquele tempo eu decidi sair porque eu queria um partido de equilíbrio, um partido de centro, um partido que governe bem as cidades e eu escolhi o PSD. E estou muito feliz com essa escolha que fiz há 9 anos, quando o presidente nacional, Kassab, me fez o convite. Eu achei o convite interessante, percebi que era um partido bom, um partido de equilíbrio, e é isso que as cidades precisam nesse momento. E por isso que o PSD, a população percebeu isso no estado de São Paulo, o PSD hoje governa 350 cidades no estado de São Paulo. Dos 645 municípios paulistas, o PSD governa 350, mais da metade dos municípios do estado de São Paulo. E por isso que, para mim, é uma alegria imensa estar no PSD e levar essas propostas avante para a nossa sociedade e para a nossa cidade. Você falou, né? Para você é uma alegria. Então, há 9 anos você está satisfeito com a escolha que você fez? Sim, há 9 anos. Foi em setembro de 2015. Fiz a escolha certa e, com certeza, hoje estou mais feliz ainda porque eu vejo que o PSD é um partido que sabe governar, tem a sensibilidade de perceber os problemas das pessoas e apresenta a solução. É por isso que é o maior partido no estado de São Paulo. Valmir, você foi prefeito de Iracemápolis de 2013 a 2016. Foram 4 anos bem desafiadores e que, mesmo diante dos desafios, você conseguiu trazer muitas melhorias para a cidade e eu quero te convidar a relembrar algumas delas. Eu vou começar pela área da educação. Eu me lembro que naquela época muito se falava do desespero das mães que não conseguiam trabalhar e muitas vezes conseguiam o trabalho, mas precisavam deixar o trabalho porque elas não tinham com quem deixar os filhos porque não tinha vaga na creche. Na área da educação foram várias conquistas, mas eu acredito que talvez essa tenha sido uma das principais conquistas. Você conseguiu zerar esse déficit, é isso? Essa é uma informação importante e que a população querida de Iracemápolis vai lembrar. Quando eu assumi o governo, naquele tempo eu recebi 2 empresários da cidade com uma lista de mães que trabalhavam nas suas empresas e não tinha onde deixar os seus filhos. Ali era um desafio grande. E nós pegamos essa bandeira, eu com minha vice Denise, uma pessoa da educação, uma pessoa que trabalha, muito dedicada na causa, e nós juntos conseguimos entregar 2 creches novas, que é a Lázaro Alves e a Luiz Alves de Oliveira, e nós conseguimos fazer parcerias com 2 creches particulares, fizemos o convênio, e nós zeramos, pela primeira vez na história da cidade,
nós zeramos a falta de vaga em creches. Ou seja, na nossa gestão, colocamos 100% todas as crianças em creches. E foi uma alegria para todas as mães que voltou a trabalhar, felizes porque tinham de deixar seus filhos num lugar seguro. E é isso que nos alegra, olhar e ver que esse trabalho foi bem feito, ficou a questão resolvida. E o trabalho foi tão bem feito que vai completar 8 anos. Não fizeram mais nenhuma creche nova na cidade. A pergunta é, o nosso trabalho foi tão bem feito que não precisou, ou estão esperando o gargalo de novo para socorrer, para fazer, só projetar o futuro quando tem o grande problema já para resolver. A gestão de futuro é aquela que projeta, não espera o problema chegar. Ele consegue vislumbrar o futuro e planeja os projetos para serem realizados para ir atendendo a demanda da cidade. É essa a visão que nós temos de governo e eu e a Denise fizemos muito bem, trabalhamos muito e agradecemos a Deus com o resultado que foi dado. E não foi só isso, né, Valmir? O Senai também, ele foi conquistado na sua gestão, não foi isso? O Senai, eu costumo dizer, e vou falar agora para a nossa juventude, para toda a juventude querida de Iracemápolis. Eu costumo dizer que o Senai é a porta para o futuro dos nossos jovens. Porque o jovem que faz o Senai, a empresa, quando ele manda o currículo dele, que ele fez Senai, a empresa olha o currículo dele com carinho, com muito cuidado. Porque sabe que o Senai não é só qualificação, é mais do que isso. O Senai, além de qualificar os nossos jovens, ele prepara na formação, nos valores, nos deveres, nos direitos. Então, ele sai preparado não só para ser um grande profissional no futuro, mas sai também para ser um grande cidadão, ser um grande pai de família, uma pessoa com responsabilidade e com seriedade em tudo que faz. Então, o Senai é a porta para o futuro, para todos os nossos jovens, e é uma alegria imensa, porque quando eu assumi a gestão, o Senai que estava para vir para Iracemápolis estava perdendo, estava indo para Ribeirão Pires. E aí, quando eu fui informado dessa posição, eu entrei em desespero. Aí começamos uma outra corrida para trazer de volta e ficar em Iracemápolis. E aí eu agradeço, na época, a parceria com o Dr. João Guilherme, que era vice-presidente da Fiesp. E aí, junto com ele usou esse poderio que ele tinha para trazer o Senai de volta para Iracemápolis. E a prefeitura caberia a parte dela, que era fazer toda a infraestrutura no entorno do Senai, levar a rede de água, levar a rede de esgoto, levar a iluminação. E a prefeitura fez tudo o que foi pedido, nós fizemos. E aí eu lembro, vou falar aqui rapidinho, de um detalhe interessante. No dia que foi para a gente arrancar a cana da área onde construiu o Senai, nesse dia choveu. E nós chegamos lá, começou a chover, e nós pensamos, alguns orientadores, nossos secretários, pensou em deixar para um outro dia que não estivesse chovendo. Eu falei, não, a chuva é fraca, choveu, mas agora a chuva está fraca, nós vamos começar hoje. E começamos, porque eu lembro bem do meu pai. Meu pai falava assim, quando você vai fazer algo interessante, que começa a chover, e aquela chuva calma, tranquila, continue, é sinal de sorte. E isso nós fizemos. E agradeço, que deu tudo certo, graças a Deus. Seu pai estava certo, né? Foi um sinal de sorte, realmente. Você se lembra se teve outros momentos que você fez em Iracemápolis que estava chovendo? Olha, Gra, esse foi o que mais marcou, mas certamente teve outros, né? Que aqui eu não lembro dos detalhes, mas esse foi o mais marcante, porque esse dia nós preparamos, levamos as máquinas da prefeitura, nós fomos lá limpar toda a área para entregar pronta para iniciar a obra e deu certo nesse dia de chuva. Mas teve outros exemplos marcantes, né? Com chuva e que a gente não desiste. Eu acho que
a chuva calma é bom tomar essa chuva. Quando a chuva é calma, é bom tomar chuva até nós nos molhar tudo, que faz bem à saúde. É sinal de sorte, já dizia seu pai, e quem sou eu para ousar duvidar do seu pai? Agora, Valmir, você trazendo essas histórias, né, de zerar o déficit nas creches, de zerar, de trazer o Senai para Iracemápolis, né? Eu imagino que você deve ter recebido muitos feedbacks positivos de mães, né? Eu deduzo que você, quando caminhava pelas ruas, ia no supermercado, enfim, circulava pela cidade, você deve ter recebido depoimentos de muita gratidão. Sim, sim. Até hoje, eu encontro mães, eu saio caminhando pela cidade e eu encontro mães que falam isso. Olha, minha filha fez Senai, meu filho fez o Senai, né? Agora ela está trabalhando na empresa A, tá trabalhando, sabe? É uma coisa assim muito gratificante quando o jovem faz o Senai e ele consegue aí o passaporte para o futuro dele, né? Assim como foi os patrulheiros, só pegando dando uma palavrinha sobre esse tema. Antes do Senai, eu fui presidente 5 anos da Oficina Mãe Patrulheiros e lá nós formamos centenas de jovens para o primeiro emprego remunerado. Em várias empresas nós conseguimos abrir as portas e esse jovem fazia o treinamento, trabalhando na empresa, aprendendo, o jovem aprendiz, e deu resultado, porque depois mais de 200 jovens foram contratados definitivo. Então, antes do Senai tem patrulheiros, mas aí acabaram com o projeto Patrulheiro na Cidade. É muito triste, eu fiquei muito triste quando vi todo esse processo acabar, mas graças a Deus as mães e os pais têm o Senai na cidade. E aí eu aproveito para dizer que pai e mãe, você que tem jovem na faixa etária de idade que pode fazer o Senai, aconselhe seu filho, oriente, converse com ele, porque o Senai é a porta para o futuro dele. Não perca essa oportunidade. Então você tem em casa, agora você não precisa ir mais para Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara, agora você tem em Iracemápolis. Iracemápolis é uma cidade pequena, mas teve grandes conquistas e essa é uma delas, e que eu agradeço a Deus que foi na nossa gestão. Valmir, vamos falar sobre a área da saúde agora? Eu sei que foram grandes conquistas também, né? Teve UBS, enfim, eu queria que você falasse de tudo que foi feito de 2013 a 2016 na área da saúde. A área da saúde, na minha gestão, eu tive a felicidade de ter secretários bons. Comecei com o Dr. Gustavo Rui, que depois ele quis seguir o rumo dele profissional, né? Ele optou. Depois veio o Dr. Gessel, que foram 2 excelentes médicos, muito conhecidos e muito respeitados, e que tem o meu carinho e a minha admiração por eles. E, por último, veio o professor João Renato. Professor João Renato, que eu quero transmitir aqui meu abraço, meus votos de sucesso, de pleno restabelecimento da sua saúde, João. Nós temos um carinho muito grande por você, pela pessoa que você sempre foi e que nós conhecemos aí desde a época do colegial, que você foi meu professor, depois você foi prefeito, eu fui vereador junto, e você veio ser secretário de saúde na minha gestão. Então, o João Renato é uma pessoa muito educada, é uma pessoa técnica, sabe lidar com todas as questões, atendia bem todas as pessoas. Então, a saúde caminhou bem na minha gestão com os secretários, que eu tive a sorte de tê-los, 3 excelentes secretários na minha gestão. E aí nós implantamos, onde funciona o pronto-socorro na época, nós implantamos o complexo de saúde, onde lá funcionava o médico em casa, e que eu mesmo tinha, com o Dr. Lucas Tamani, nós visitamos centenas de casas, centenas de residências, onde tinham os enfermos, a gente levava, atendia, implantamos o PAD, para fazer a entrega do que precisava. O PAD era um programa de fazer esse atendimento em casa e também
onde você entregava as cadeiras, você entregava várias coisas que era através do PAD. E lá, naquele complexo de saúde, nós implantamos o CAPS. Foi a minha gestão que trouxe o CAPS para Iracemápolis. Então, eu como prefeito, o João Renato como secretário de saúde, nós trouxemos o CAPS para Iracemápolis, que a cidade não tinha. E implantamos também uma coisa muito grandiosa, né, que foi o SAMU municipal, o SAMI municipal, onde a equipe que nós colocamos para atender as pessoas, os chamados de urgência, de emergência, até o motorista era qualificado, treinado, ele tinha o curso para os primeiros socorros e ajudar a salvar a vida das pessoas numa questão de urgência e emergência. E se ele chegasse primeiro, ele já dava os primeiros socorros e já chamava a ambulância. E na equipe da ambulância, nós tínhamos uma equipe inteira, nós tínhamos o médico, tinha o enfermeiro, você tinha a equipe completa, quando era chamado, você já ia com essa equipe. E que salvou muitas vidas, foi dezenas de chamados que foram atendidos e foram resolvidos, porque chegava de prontidão, com rapidez. Então, funcionou bem, mas hoje a notícia triste que eu constatei é que o SAMU municipal, eu passo fazendo caminhada lá em frente e vejo que desativaram o SAMU municipal. A cidade não tem o SAMU nacional e tinha o municipal e fizeram esse desserviço e desativaram o SAMU municipal. E hoje a gente vê que esse atendimento de urgência e emergência que o SAMU municipal fazia, a cidade não tem. Portanto, esse é um projeto que, se for a vontade de Deus e nós votarmos, nós vamos implantar novamente, porque a cidade precisa. A cidade precisa ter. O SAMU municipal foi importante, eu acho que continua sendo, acho que hoje é uma falha não ter ele e vamos trazer de volta, se Deus quiser. Valmir, você falou nessa sua resposta que você ia junto com o Dr. Lucas até as residências, atender e tudo mais. Por que você tinha esse costume de sair do seu gabinete e ir visitar os doentes junto com o médico responsável? Por que você acha que isso é importante? Eu tirava um dia, a cada 15 dias eu tirava um dia para fazer isso, porque uma coisa, Gra, é a gente ficar lá achando que está tudo sendo bem atendido. Outra coisa é você ir lá acompanhar a prestação desse serviço. Você sentir o que fala a família, você sentir o que fala o paciente. E se tem alguma coisa que não estava sendo bem atendido, as pessoas, quando vê o prefeito, ele vai relatar. Então, eu ia com esse propósito, que eu queria que esse atendimento continuasse sendo de qualidade. E com o Dr. Lucas e a equipe que tinha na época, foi realmente um serviço exemplar, que eu quero transmitir minha gratidão a ele e a toda a equipe da época que fazia esse trabalho, atendendo bem as pessoas. Então, eu ia para sentir como estava sendo prestado esse serviço aos pacientes. Você acha que é um termômetro? Sim, sim. Que teve casos que as pessoas relatou algumas coisas. E Como aquilo, que, por exemplo? E aquilo me deu a oportunidade de corrigir, de ajustar a equipe para corrigir. E se eu não vou lá, de repente, eu não ia ficar sabendo. Então, são coisas importantes que eu acho que foi bem. E ainda na área da saúde, Gra, eu queria comentar a respeito da dengue, que está hoje no Brasil, é um problema que cresceu no Brasil inteiro. Eu costumo, vou até dizer aqui que chega a ser quase uma epidemia de dengue, né, em várias cidades. Você pegou, Valmir? Iracemápolis não é diferente. Você pegou dengue? Eu peguei dengue, eu superei a doença faz um mês, né? Foi a primeira vez na vida que eu fui contagiado por essa doença. O mosquito me picou e eu não sei aonde.
E aí, lá, no meu tempo de gestão, com o João Renato na saúde, nós fizemos um mutirão que nós saímos com 90 pessoas no mutirão. Todo final de semana. E eu comecei em janeiro, porque eu antevi a crise. Eu lembro que na época Limeira teve uma epidemia de dengue assustadora, que era mais falada na região. Iracemápolis não teve. Por que Iracemápolis não teve? Porque vendo os anúncios, preparando para o que vinha pela frente, nós já preparamos antes. Quando começou os primeiros casos, eu anunciava os 3 bairros que a gente ia fazer naquele final de semana. Nós saímos com 90 pessoas, nós visitávamos todas as casas, todas as oficinas, todo o comércio, empresas. Nós visitávamos com uma equipe preparada para aquilo. E a gente conseguiu eliminar todos os criadouros da dengue. E é importante nós colocarmos aqui para as pessoas entenderem. Existe a nebulização, que é o conhecido popularmente como fumacê. Mas é importante vocês saberem que, o fumacê, ele só pega os mosquitos que estiverem voando. Os que não estão voando e os criadouros que permanecem lá, ele vai continuar. Faz o fumacê, mas se você não eliminar o criadouro, todos os criadouros na cidade, vai continuar voando mosquito no dia seguinte. Você passa o fumacê hoje, amanhã os mosquitos começam a voar de novo. Aí a epidemia não acaba, se não fizer o mutirão eficiente na cidade toda. Como que está Iracemápolis hoje? Iracemápolis hoje tem mais de 500 casos confirmados. Eu vi o jornal hoje, a Gazeta de Limeira, e vi que Limeira está com 1.700 casos confirmados. Então, ou seja, você pega uma cidade com mais de 200 mil habitantes como Limeira, tem 1.700 casos. Você pega Iracemápolis com 17 mil, tem 500 casos. Então, Iracemápolis, ela está, em termos percentuais, muito maior. A crise em Iracemápolis é muito maior do que Limeira e outras cidades da região. Então, a pergunta é, eu acho que o meio eficiente é você fazer o mutirão, percorrer a cidade toda, comércio, empresas, residências. Quando você eliminar todos os criadouros, a crise acaba. E aí, se você fizer o fumacê pontual nos bairros onde está mais os casos acentuados, você elimina os mosquitos que estão voando, você eliminou os criadouros, não vai ter mosquito para voar no dia seguinte. Agora, você faz só o fumacê, mas você não faz o mutirão em toda a casa, fazer a cidade toda, o que acontece? No dia seguinte, os mosquitos voam de novo e continua propagando. Então, é preciso que a cidade faça. Eu fiz e deu certo. Eu fiz e Iracemápolis não teve essa crise. Então, assim, eu peguei, meu irmão pegou, o filho dele pegou, e tudo em bairro diferente. Então, ou seja, a cidade está nos 4 cantos da cidade hoje, ela está essa epidemia de dengue. E aí os números mostram isso. Em termos percentuais, é muito maior do que Limeira e de várias cidades da região. Mas eu espero que resolva o problema, porque é algo assustador. Os sintomas, para quem nunca teve, tenha todo o cuidado para você não pegar, porque o sintoma é muito ruim. A nuca, os olhos aqui, todos esses pontos, as juntas, as articulações, coluna. Só caiu minha ficha quando eu fui medir a febre, eu vi que estava com febre e a febre não passava, e essas dores. Quando eu medi a febre, estava 39,6. Estava quase 40 graus de febre. Aí eu corri para o banheiro, tomei um banho gelado para a febre baixar. A partir daí eu corri buscar o atendimento médico. Então, gente, se cuide, porque é muito sério, é muito grave, o sintoma é sério. A gente vê que tem casos que a pessoa vai a óbito. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Mas é importante que o poder público
faça a sua parte com eficiência para dar tranquilidade à população, além da população fazer a parte dela também. E são ações que não demandam investimentos, né, Valmir? Porque no caso específico do mutirão da dengue, é trazer pessoas, uma equipe que tenha consciência e que saiba conscientizar a população sobre os perigos do mosquito, sobre os criadouros do mosquito. Ou seja, não vai onerar os cofres públicos fazer esse tipo de ação, porque é simplesmente uma pessoa com boa vontade, né? Falta boa vontade de sair às ruas, porque o que a gente percebe, mas é óbvio, todo mundo já sabe o que tem que fazer em casa, que água parada é criadouro do mosquito da dengue, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, não é mesmo? Sim, o óbvio precisa ser dito. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Quando você monta essa equipe de mutirão, mas você vai ter 90 pessoas? Vai. Eu convoquei todos os comissionados. Todos saíram na rua. Todos agendavam o seu dia para ir. E mais, a equipe da área da saúde inteira, da Secretaria da Saúde inteira, eu não dispensei ninguém. Convoquei todos. E com isso nós chegamos a um número grande, 90 pessoas. Saía 2 de um lado de uma rua, 2 do lado da outra. Você pegava 4 ruas, 5 ruas de uma vez. Nós fazia 3, 4 bairros a cada fim de semana. Literalmente de mãos dadas contra o mosquito. Exatamente. E todos os dias eu estava presente, visitando casa a casa e fazendo isso. E o que me chamava a atenção, quando nós encontrávamos a casa que estava em ordem, que a pessoa fez direitinho, a gente colava um adesivo no portão dele. Uhum. Essa casa estava em ordem. Nós agradecemos a família. Uhum. E isso, a família ficava muito contente, muito feliz. Aí ela se dedicava mais ainda no cuidado. Então, é uma questão fácil de resolver, mas é preciso que o poder público municipal arregace as mangas e vá combater efetivamente lá em loco. Que aí você dá o exemplo, você não fica só esperando da população. E quando você dá o exemplo, todo mundo se inspira, incorpora e veste a camisa junto. Aí você elimina a epidemia da dengue, em 2 tempos você elimina. Vamos falar de saneamento? Já que a gente está falando de saúde, né? Porque investir em saneamento é também investir em saúde, não é mesmo? E a gente sabe que no seu governo, lá em 2013, 2016, foram muitas conquistas também nessa área, né? Essa é uma área, Gra, que ela avançou e avançou muito na nossa gestão. Por exemplo, quando eu assumi o governo, o ZUSA tinha iniciado, ele tinha conseguido um convênio com a Sabesp e para trazer a água da represa Boa Vista para a cidade, porque a nossa represa estava sendo insuficiente. E eu dei sequência a esse convênio, e quando nós tivemos a maior estiagem de 2014, foi a maior do que a que tivemos no ano anterior. Então, aquela foi muito grave, a crise hídrica naquele ano, foi assustadora em vários estados, foi uma coisa grande. E aí, nós trabalhamos de dia e de noite para trazer, nós concluímos o encanamento, nós compramos as bombas, instalamos, anexando a estação velha e demos continuidade à ampliação da estação. E naquele tempo, com esse trabalho, nós conseguimos manter a cidade com água e não faltou água na nossa cidade. Trabalhamos naquele período pré-estiagem, nós trabalhamos de dia, de noite, de sábado e domingo com 2 empresas. Conseguimos resolver e não deixamos a cidade sem água. Aí conseguimos trazer água da Boa Vista. Então, resolvemos esse ponto. Aí continuamos com a ampliação da estação. Nós deixamos ela praticamente pronta, tanto é que a atual gestão deixou funcionando 1 ano e depois a atual gestão ela parou de funcionar por uma opção da administração. E aí a administração quis construir uma nova, que eu não acho errado, eu acho certo, mas o errado é você parar uma obra que já está funcionando. Porque precisa fazer os reparos? Precisa fazer os reparos.
Mas você fazer os reparos, você gastaria R$ 1 milhão, por aí você fazer os reparos. Eu estou citando um número aqui fictícios, né? Aí você para um investimento grande, deixar parado e emprestou aí um valor grande, parece que foi 12 milhões para fazer uma nova. Sendo que a outra foi a fundo perdido. Eu não endividei a cidade, eu não emprestei nenhum real, porque o SUSA conseguiu os recursos a fundo perdido e eu tive que concluir com recurso municipal, do próprio município. E por isso nós deixamos funcionando, que seria o ideal. Você faz os reparos e funciona, você amplia a capacidade de tratamento de água em 30%, que é o que a gente precisa. Aí, se você faz isso, se a gestão faz isso, depois ela podia buscar outros projetos a fundo perdido, sem precisar fazer um empréstimo e endividar a cidade a 12 milhões, mas só que é juro de 7% ao ano mais TR. Então, isso vai ficar um valor grande para o município pagar, a população pagar nos próximos anos. Então, se sou eu o gestor... O que é TR? É a correção, além daquela taxa de juros, tem aquela outra taxa que eles aplicam, né? Além dos juros, o juro é 7% ao ano, o juro está fixo, 7% ao ano. Mas TR, que vai variar de acordo com o mercado, esse valor. Se não tiver o índice definido em contrato, fica aberto à variância. Tá. Então, nós fizemos isso, a gestão poderia fazer. Se sou eu o gestor, eu não estou aqui pontuando uma crítica à gestão, eu estou dizendo se fosse eu o gestor, eu fazia os reparos, manteria a ampliação funcionando e fazia um novo projeto a fundo perdido para buscar o recurso e construir uma nova. Porque aí você já tinha, com a ampliação, você atende a demanda provisória da cidade para você buscar uma outra. Eu não fazia essa dívida, porque 12 milhões é um valor alto para o município pagar. E sendo que tem outros caminhos a fundo perdido, que nem eu consegui no saneamento. Veja só. Conseguimos 4 milhões de reais para fazer o tronco coletor de esgoto da cidade. Quem conhece bem a história da cidade vai lembrar que era de manilha de barro o tronco coletor da cidade, com diâmetro pequeno assim, saturado há décadas. A cidade precisava fazer porque ele estourava todo dia, toda semana e poluía o Ribeirão todo santo dia. Eu consegui 4 milhões. Comecei do industrial, desceu o tronco coletor até a lagoa, a nossa Lagoa dos Patos, assim uma conhecida, e de lá nós levamos até a estação de tratamento, fica lá no sítio Torione. Foi 4 quilômetros do tronco coletor. Só que fizemos de ocre e PVC. É isso aqui, gente. É gigante. Atende a demanda por mais 40 anos da cidade futura. Fizemos. E conseguimos também mais quase 4 milhões para fazer as elevatórias, refazer todas elas novas, as 5, que estava tudo velha e sucateada. Então, não comportava mais a demanda. Consegui os recursos, assinei o convênio, os recursos entrou na conta, fizemos a licitação, deu a ordem de serviço e o SUSA concluiu as etapas das elevatórias. Então, nós fizemos aí, na nossa gestão, nesse segmento do saneamento avançou. Olha outro dado interessante para a população que esteja nos ouvindo. Na história da cidade, durante 50 anos, a cidade tinha 4 caixas d'água. 4, para fazer a distribuição. Vocês lembram, aquela da rua da Alta Livre Simões, perto da Caixa Federal, uma atrás do Mercado Camargo, uma do lado da delegacia, outra em cima, na horta. Nos nossos 4 anos, em 50 anos fizeram os 4. Nos nossos 4 anos, nós fizemos 5. 5. Ou seja, e mais um depósito de 1 milhão de litros na estação de tratamento. Só tinha um depósito de 1 milhão de litros, que foi a gestão do ex-prefeito Cláudio Consenza, preciso dizer que foi um excelente prefeito, que fez o depósito de 1 milhão de litros. Eu fiz mais um. Agora a cidade tem 2 na estação de tratamento. Então, com os 5 que nós fizemos, assim que nós fizemos, então,
a cidade ficou bem distribuída. A distribuição da água está bem distribuída. O que é que precisa fazer agora? É o tratamento da água, trazer a água para ser tratada e a partir dali você mandar nas caixas d'água, que aí a cidade fica bem distribuída. Então, esse é o ponto que eu acho que foi importante para nós. Valmir, você trouxe, na hora que você falou do tronco coletor, você falou que você fez convênios, né? Que você conseguiu 4 milhões para uma obra, mais 4 milhões para outra obra. Como é que o gestor faz para conseguir esse dinheiro? O que você fez para você conseguir esses 8 milhões? Só nesses 2 convênios foi 8 milhões, mas teve outro que eu vou pontuar, que o valor foi muito maior. Então, assim, no PCJ, é o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari. Lá, quem faz a gestão são os prefeitos. E todo ano, as prefeituras podem apresentar 1 ou 2 projetos, pelo menos um é contemplado. Mas aí o montante de recursos que foi disponibilizado é insuficiente. Você faz o lobby com os prefeitos, esse ano aprova o seu, ano que vem vocês aprovam o meu. Uhum. Você faz aquela combina entre os prefeitos. Olha, tem 20 prefeitos, tem 30 prefeitos, tem 15 projetos só para ser aprovado esse ano, os recursos dá para 15. Você combina os 15 mais importantes, aí tem o grau técnico, você vai lá especificar qual o mais urgente. Uhum. A prefeitura quer mais urgente. Esgoto é uma questão de urgência, por isso que o meu entrou. Então, os prefeitos entendem isso. Quem já tem tratamento de esgoto, já tem o tronco coletor de esgoto, então o que não tem é mais urgente. Então, tem os critérios para você selecionar. E nisso eu consegui aprovar, em um ano, 4 milhões para o tronco coletor e no outro ano mais 4 milhões para as elevatórias de esgoto. E assim nós conseguimos realizar e a cidade ganhou. E não endividei a cidade, foi a fundo perdido, foi um ganho para a cidade e para a nossa população. E o outro convênio, que é importante, nós conseguimos em torno de 10 milhões de reais para levar a rede de água na área lá onde foi instalada e construída a empresa montadora. E construiu uma estação de tratamento de esgoto no modelo compacto e levamos mais a rede de água. E essa rede, ela passa também pelo bairro Paineiras, onde que ajudou a levar água com mais eficiência para o Paineira, levar água para o Nisa, Calice, para aquelas regiões também, e agora leva água também para o bairro Nova Iracemápolis. Então, nós já fizemos, projetando o futuro, o diâmetro grande para atender a demanda e atender o desenvolvimento da cidade naquela região, projetar o futuro da cidade para aquela região, e nós já fizemos a rede já pronta, projetada para o futuro. Por isso que o que desenvolveu naquela região já vai ter a água, a rede de água passando perto. Então, nós projetamos o futuro e resolvemos. Por isso, foi mais 12 milhões investido lá. Agora, você foi corajoso. Por que eu digo isso? Esse tipo de obra que está embaixo da terra, a população não vê. É o tipo de obra que o prefeito sai correndo, né? Porque sabe que é o tipo de obra que não dá voto, porque a população não vê. Valeu a pena se arriscar? Olha, Gra, eu me preparei para ser gestor. E para ser gestor de uma cidade, você tem que ter a visão e saber projetar o desenvolvimento da cidade com qualidade. Então, ou seja, uma cidade que quer desenvolver, mas com qualidade de vida, você não tem como excluir a sustentabilidade ambiental. E aí, esgoto é meio ambiente, água é vida. E se nós não projetar para resolver essa questão, você está sendo um gestor maquiador. Você está maquiando a cidade, está fazendo só aquilo que é visível, que dá visibilidade, mas não está resolvendo com eficiência o problema para projetar a cidade para o futuro. Se eu pegasse, por exemplo, aí, em torno desses 20 milhões para maquiar a cidade, eu deixava a cidade bem maquiada, bem bonita, e todo mundo ia ver. Mas não, meu foco é o desenvolvimento, mas com sustentabilidade ambiental. É aí que nós fizemos tudo isso
E eu deixei o último projeto na engenharia, que é da estação final de tratamento de esgoto. Para você que entenda um pouquinho, eu vou explicar rapidamente. Como que seria essa nova estação de tratamento de esgoto no modelo compacto, com a nova tecnologia? Veja só, fizemos as elevatórias de esgoto, fizemos o tronco coletor, mas a cidade não tem uma ETE, que é uma estação de tratamento de efluentes. Esse é o nome técnico que se dá para a estação de tratamento de esgoto. Quando a cidade fizer isso, no modelo compacto, aí para vocês entenderem, suponhamos que aqui seja a estação. Aqui vem o tronco coletor, ele vai trazer o esgoto até aqui. Como funciona hoje? Hoje funciona uma lagoa, o esgoto cai lá e fica lá in natura para decantar com o tempo. É uma coisa horrível de se ver. E por isso, quando erra, que o esgoto desce para o rio Piracicaba, vem a polícia ambiental, vem a guarda, vem todo mundo, vem seguindo o rio Piracicaba, vem seguindo o caminho e vai achar, chega lá na nossa estação. Aí vem multa pesada, é coisa horrível, que a cidade não pode continuar com isso. O projeto que eu deixei lá é para você fazer essa estação, no modelo compacto, nova tecnologia de tratamento. O esgoto entrou aqui, chegou aqui, ele não vai para a lagoa para decantar. Ele começa a ser tratado simultaneamente, na hora. E aí já sai pronto para o meio ambiente. Quando a cidade tirar esse projeto da gaveta, que está lá na engenharia engavetado, e fizer a estação, e buscar o recurso e fazer essa estação, aí nossa querida Iracemápolis ficará num novo patamar, que é da sustentabilidade ambiental. É desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. E é isso que nós precisamos colocar na nossa cidade. Fiz os dois primeiros, elevatório e tronco coletor. O outro está lá engavetado, eles não tiram da gaveta para fazer. E a CETESB não está dando licença de operação para novas empresas na cidade, enquanto não resolver a questão do esgoto. Veja só a importância que tem isso. Isso está prejudicando a nossa cidade, porque eles não tiram o projeto da gaveta para buscar os recursos e fazer a estação. Quando nós fizer, aí nós estamos preparados para novas empresas operar, trazer novas empresas e recuperar o patamar que eu entreguei à cidade, em pleno desenvolvimento, com novas empresas e a cidade avançando. Foi uma pena a cidade parar nesse tempo aí, a cidade não avançou com essas questões tão importantes que eu entendo que a cidade precisa ter. Bom, mas você já entrou na área do desenvolvimento, né? Lembra pra gente quais outras conquistas que Iracemápolis teve ainda nessa área? Eu sei que você levou para lá também o Corpo de Bombeiros. Sim, essa é uma conquista que eu tenho uma alegria imensa, né? Eu insisti muito com o governador, insisti muito com o capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, mas foi o governador Geraldo Alckmin, que para mim foi o melhor governador que o Estado de São Paulo teve, porque governava para todos os prefeitos, todas as cidades, e sabe o que é ter sensibilidade com as pessoas. E quando eu levava o projeto para ele, mostrava a importância que tinha para a cidade, ele olhava o projeto e falava assim, mas você já veio com o projeto? Você já trouxe um pré-projeto na mão? Você já tem áreas? Tem... Digo, olha, governador, a cidade precisa estar em desenvolvimento e um corpo de bombeiros. Já teve morte em Iracemápolis. Eu lembro de uma amiga que estudou na mesma escola que eu, que perdeu sua vida porque a casa incendiou, ela e o filho. E quando o corpo de bombeiro veio chegar de Piracicaba, veio chegar de Limeira, já foi tarde. Então, essa é uma conquista importante para a cidade, porque já salvou dezenas de vidas na nossa cidade. Já teve vários incêndios, vários acidentes, e o fato de ter um corpo de bombeiro na cidade, ele chega rapidinho, é questão de minutos, chamou, ele chega. E aí,
a rapidez que ele chega ao local é que salva a vida das pessoas. Então, algo valioso, porque salva vidas. E aquilo que salva a vida é o mais importante dom que Deus nos deu, é a nossa vida. E isso vale todo o esforço que o gestor puder fazer para preservar vidas, tem que ser feito. E por isso eu agradeço ao governador Alckmin, na época, e hoje vice-presidente, que me deu esse aval, liberou para mim. Aí foi uma demanda, porque aí ele liberava, o Estado liberava, a Secretaria do Estado, mas eles queriam que eu construísse a sede. Aí foi outro impasse. Aí eu fui com o governador de novo e falei, eu não tenho recursos e eu preciso que o senhor libere os recursos para mim. Eu mostrei o orçamento que eu tinha na época, o orçamento pequeno que a cidade tinha, 50 e poucos milhões, hoje é 130 milhões, graças ao desenvolvimento que nós propusemos, que nós fizemos com a cidade. Então, mais que dobrou o orçamento. E naquele tempo não tinha orçamento. Então, aí ele se convenceu e liberou os recursos para construir a sede também. Aí eu assumi outros compromissos, que foi parte de pagar os guardas que eu treinava para ser bombeiro, no começo até fazer a sede, assumir o aluguel do prédio, o custeio, tudo que tinha. Então o prefeito tem que ter coragem. Sem recurso eu assumi esse compromisso, porque eu sabia da importância que tinha o corpo de bombeiro para a cidade. E agora com a nova sede, muito bonita, espetacular, bem feita, a cidade está bem servida para salvar a vida da nossa população em Iracemápolis. É uma alegria muito grande para nós. Agora, Valmir, Iracemápolis, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes? 23 mil habitantes. Pouco mais de 20 mil habitantes. 23 mil e pouco habitantes. Então, vamos lá. Iracemápolis, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, que ficou conhecida não só no estado de São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque foi a cidade que sediou o que está aí, ó, estampado no seu peito, Mercedes-Benz. A fábrica da Mercedes-Benz vem para Iracemápolis e torna Iracemápolis famosa no mundo inteiro. Conta pra gente como é que começou essa história. Essa é uma história interessante, Gra, dentro do tema desenvolvimento, que tem outros itens importantes, mas esse ele foi o mais importante de todos para a cidade. Porque começou assim, quando nós descobrimos que tinha sido contratado a agência Desenvolve São Paulo para fazer a triagem das cidades interessadas em concorrer à vinda de uma montadora, que era a Mercedes-Benz, mas na época a gente não sabia qual era a empresa, a gente só sabia que era uma montadora. Então, depois que nós descobrimos qual era a empresa, mas aí já estava no estágio avançado. Então, nós entramos na concorrência. Aí nós descobrimos que tinha 6 estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 6 estados concorrendo. E aí nós entramos, e de cada estado tinha centenas de cidades concorrendo no processo. E aí nós entramos na concorrência. Aí a Desenvolve publicava lá, precisa mandar aí quais leis o município tem de incentivo. Nós corrimos e mandava já tipo assim, dava uma semana, a gente queria mandar no primeiro dia útil da semana. Aí eles iam pedindo coisas, ia excluindo as cidades que por razão não atendia fora do prazo, e nós estávamos sempre ficando na concorrência no meio aí de centenas, sei lá, de 1000 cidades concorrendo, né, nos 6 estados. E aí foi chegando até que chegou uma hora que nós passamos para a fase seguinte, aí muitos já ficaram fora. Aí já foi filtrando as cidades, né? E aí quando eles pediram, mande para mim o decreto de utilidade pública da área. Aí eu costumo dizer, aquele ditado popular, foi aí que o bicho pegou, né? Porque quando nós decretamos a área de utilidade pública, e a área pertencia ao grupo, né, ao grupo São Martinho,
é evidente que aí foi um processo meio complexo até ele se efetivar, né, de fato, né? Porque tinha uma discordância, o grupo inicialmente não concordava, e aí tem toda uma estratégia que eu estudei, aprendi na faculdade, como fazer, como você prepara, como você surpreende para depois negociar, e que eu não vou declinar aqui todos os detalhes, mas só falo para vocês que não foi nada fácil, foi uma caminhada muito dura e difícil, mas deu certo. Deu certo, porque aí nessa hora o prefeito tem que defender a cidade. A parceria com os empresários para caminhar junto é importante, mas tem hora que o prefeito tem que defender o interesse público da cidade, o interesse público da população. E o interesse público da população é desenvolver a cidade, gerar oportunidade para ela ser uma cidade mais justa, ser uma cidade que gere renda, gere imposto, e para isso tem que ter o desenvolvimento, tem que ter empresa, tem que gerar emprego, e esse era o nosso foco, desenvolver a cidade de Iracemápolis como um todo. E nós procuramos fazer isso e avançamos, graças a Deus. Aí até que nós fomos anunciados, né? 3 cidades para a final. As 3 cidades, uma era uma do interior de Santa Catarina, Salto, vizinho de Campinas, e Iracemápolis. Então foi algo assim surpreendente, nós ficar entre as 3 cidades para a final, e aí os alemães chamavam um prefeito por dia, eles sabatinavam um por dia lá em São Paulo. E me chamou lá, e naquele dia foi uma sabatina. Eles perguntaram de tudo, várias perguntas. Que tipo? Eu lembro de uma pergunta que foi crucial. Eles queriam que eu fosse o agente atuante na negociação com o sindicato para a primeira database. Eu me reuni com os sindicatos aqui em Limeira, teve umas 3 reuniões e a gente não estava chegando num acordo. Eu precisei ir para a imprensa, naquele momento criou até um mal-estar, mas eu fui firme na posição. Depois teve o bom senso do sindicato, que eu agradeço, e chegamos num acordo. Mas não foi esse o fator decisivo. Eu acho que uma pergunta mais decisiva que eles fizeram, eles falaram assim, ó: você sabe que teve centenas e centenas de cidades concorrendo para levar essa fábrica montadora de carro da Mercedes-Benz para a cidade dele. Ficou 3 para a final. Agora, nas 3, uma vai ser escolhida. Por que você acha que tem que ser a sua cidade? É uma pergunta que, na hora, assim, você, naquela tensão que você está, te dá um suor frio na barriga, te dá uma insegurança, lógico. Te dá uma... Mas, assim, tem coisas que é Deus na hora que te ilumina, eu acredito sempre nisso. O Divino Espírito Santo atua em você. Se você estiver preparado para Ele, Ele atua em você. É aquilo que Jesus disse: não tenha medo do que você vai falar. Na hora, o Divino Espírito Santo te dará as palavras. E eu acho que nessa hora eu senti isso, para falar que de forma que eles entenderam a minha colocação. Eu falei assim para eles: lá é uma cidade ainda pequena, mas é uma cidade que tem qualidade de vida. Lá você vai encontrar um prefeito que é um gestor público preparado e um gestor que vai estar à disposição da empresa para atender todas as demandas que a empresa tenha, para que nós consiga viabilizar tudo o que vocês precisem para vocês se instalarem lá, ser bem atendido por nós, e vocês têm o meu compromisso. Em Iracemápolis, nessa negociação, não imperará em hipótese alguma o interesse do agente público no privado. Lá eu vou ser o gestor para atender vocês, não vai ter interesse imobiliário na área para atrapalhar o desenvolvimento de vocês, não vai ter ninguém do setor público com interesse segundo as intenções, porque nós vamos coibir isso de todas as maneiras, para que vocês possam fazer tudo o que vocês desejam, e nós queremos dar todas as condições. E eu vou atender vocês, não vai ser o secretário, sou eu.
Você vá direto no gabinete, que eu vou estar lá para atender todas as demandas de vocês. E isso nós fizemos, eles sentiram confiança, e eu acho que eles sentiram depois, tinha interesse imobiliário nas outras duas, e aí eles escolheram a gente. Mas escolheram a gente porque foi obra de Deus, foi vontade de Deus, e eu tenho a minha gratidão a Deus por isso, porque foi uma conquista grande para a cidade, e não só isso que a cidade ganhou. A cidade ganhou também, tem gente que ainda não se deu conta, além da montadora, que agora ela foi vendida para a GWM, e que a GWM, que é uma chinesa de grande porte, ainda maior, com investimento maior, que vai gerar mais emprego, mais arrecadação e mais renda para a cidade. Então, ou seja, o enfrentamento que eu fiz para decretar a terra de utilidade pública, conseguir a terra, levar toda a infraestrutura e fazer, deu frutos na minha gestão e continua dando fruto até hoje. O nosso trabalho continua dando frutos até hoje. É por isso que veio a GWM, porque se não tivesse a fábrica nova lá, já construída, para eles virem adaptar, e para começar, e no futuro bem próximo vai começar a produção, provavelmente ainda em setembro desse ano, não viria para Iracemápolis. Então, o nosso trabalho deu certo, foi uma obra de Deus, foi uma bênção de Deus. Mas não só isso. A cidade também conseguiu, por eu ter pegado uma área maior do que a empresa precisava para a fábrica, eu peguei uma área maior, e o gestor de futuro é esse que pensa olhando o futuro. Se precisar fazer algo mais, eu vou ter que decretar outra área, passar tudo isso de novo? Não. Já fiz de uma vez só. E aí, com isso, a cidade ganhou a maior pista de teste automotivo da América do Sul. Não é só do estado de São Paulo, não é só do Brasil, é da América do Sul, em Iracemápolis. É um orgulho para a nossa cidade, é um orgulho para a nossa população. Tenho orgulho dessa conquista, porque nossa cidade conquistou. E eu tenho essa alegria e a gratidão eterna a Deus que concedeu esse benefício para nós, que nos ajudou e nos concedeu essa obra. Então, a minha gratidão eterna a Deus por isso. Você fala de alegria, de orgulho, né, Valmir? Eu acho que entre tudo isso que você falou, tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer nunca de pontuar, que eu me lembro muito bem do quanto isso era importante para você, que são as moradias populares. Importante, Gra, mesmo, porque só finalizando a questão das empresas, na minha gestão, nós fizemos, além de conseguir essa área e viabilizar tudo isso que eu falei para vocês, nós fizemos mais 2 distritos industriais. Espetacular. Muito bom, com ruas largas, a infraestrutura fantástica. E se você dá uma volta hoje lá do lado do Senai, tem 2. Um para média empresa e outro para pequena empresa. Lá você vai ver que tem dezenas de empresas instaladas, produzindo e empregando os nossos jovens, os nossos trabalhadores, os pais de família da nossa cidade. Então, lá nós conseguimos gerar mais emprego, mais renda, e é isso que fez aumentar o orçamento da cidade. Eu saí de um orçamento de 55 milhões e hoje é 130 milhões, graças às empresas que eu criei esse espaço, criamos a oportunidade, preparamos o caminho, a infraestrutura, e elas se instalaram lá. Então, isso é desenvolvimento com qualidade que nós trouxemos. E, para completar, nós fizemos 3 residenciais. Fizemos o Campo Verde, fizemos o Nisa, Calice, e fizemos o Paineiras. O Paineiras, esses residenciais foram todos bem feitos, mas um destaque especial para o Paineiras, que ali nós fizemos um modelo para a cidade seguir. Fizemos uma infraestrutura bem feita, as ruas tudo larga, o melhor asfalto de qualidade da cidade foi feito. Fizemos ali, todas as ruas têm galerias fluviais, de um lado e do outro. Eu peguei isso como referência, porque na minha rua e no bairro que eu moro, não tem uma galeria na rua inteira. Se você chegar na minha casa na hora da chuva, você não consegue entrar na minha casa. Se eu não abrir o portão para você entrar com o carro, porque a rua vira um rio.
quase carregou minha mãe. Num dia de uma chuva que ela saiu para caminhar, pegou a chuva no caminho, quando ela chegou estava o rio, a rua, e começou a carregar minha mãe engudou na lixeira, minha lixeira de cimento forte, foi o que salvou minha mãe. Então eu peguei aquilo como referência. Todos os bairros na cidade agora tem que ter. E aprovei uma lei na Câmara Municipal. Eu mandei uma lei para ser lei, força de lei. Todo bairro que fizer Iracemápolis tem que ter galerias, tem que ter ruas largas, nas medidas determinadas, e até hidrante para abastecer o caminhão do corpo de bombeiro, no caso do incêndio, no bairro, para você não ter que ir na estação. E nesses bairros, nos industriais, tem, e no Paineiras tem. E caixa d'água em todos os bairros, que agora é lei. Então, nós avançamos nesse ponto para deixar um legado para a nossa cidade, um legado para cada morador da nossa cidade. Ele precisa ter tranquilidade para ele, para a família dele, para os seus filhos e para o futuro. Não que nem tem as ruas, que nem eu citei a rua que eu moro, os bairros inteiros não tem uma galeria. Então, nesse ponto, a cidade avançou, desenvolveu, e com um detalhe interessante. Quando saiu um residencial, o povo lembra da história da cidade. Muitos lotes, a maioria era vendido à noite. Quando amanhecia o dia que o pobre queria comprar um, quando chegava lá já estava vendido. Aí você tem que comprar depois na mão do terceiro, daquele imobiliário que comprou, daquele especulador que comprou, depois você comprava pelo dobro do preço na mão dele. E eu segurei essa onda e só deixei vender durante 15 dias um lote por pessoa. E aí centenas de famílias compraram, fizeram sua edícula, saíram do aluguel. 2 anos depois, veja as casas lindas que eles fizeram. Então, assim, melhorou a vida dessas famílias, a vida dessas pessoas, porque nós demos oportunidade de igualdade a todos. Todo mundo compra um. Depois de 15 dias, se sobrar, aí quem tem dinheiro e quer comprar mais um, 2, ele pode. Mas depois dos 15 dias, que você deu oportunidade a todos que precisavam. Então, nós fizemos isso e pretendemos fazer, que é dar oportunidade a todos, se Deus quiser, que essa é o modelo correto para se tratar a questão imobiliária da nossa cidade, dando oportunidade a todos, não só para alguns. E fizemos também o condomínio Miele, que está funcionando, tem dezenas de famílias morando, também foi na nossa gestão. Então, na nossa gestão, a cidade avançou, a cidade desenvolveu como um todo. Desenvolvimento, por exemplo, recapeamos a avenida inteira. Só no recap da avenida, na nossa avenida inteira, ali foi investido mais de 3 milhões de reais, próximo de 4 milhões, só na avenida. Um convênio com o Estado de São Paulo, liberado pelo governador, e que fez a rodovia, recapeou a rodovia inteira até Santa Bárbara, do Oeste, mas na entrada da cidade eles não queriam fazer, porque eles falavam que tem um lado ali que não é a rodovia, que o município fez por conta. Na época foi o prefeito Claudio Cossenza que fez. E aí eu quero parabenizar ele, elogiar ele aqui de público, porque ele teve peito, teve coragem, fez, focou a cidade no desenvolvimento. Ele fez. Então eu admiro o gestor que coloca a cidade no rumo do desenvolvimento. Ele fez nesse ato. E aí eu precisei conseguir com o governador a extensão do convênio para recapear a avenida inteira de uma rodovia até chegar na SP 151. E que vai fazer 8 anos, e até agora não tem um buraco no recap que nós fizemos. E assim foi no bairro inteiro que nós fizemos no Santa Rita. Recapeamos o bairro inteirinho, que o asfalto tinha virado pedaço. Recapeamos inteirinho. Recapeamos a Rua 10, a Rua 11, a Avenida Pedro Marcos Bertanha, recapeamos várias outras ruas, dezenas de sarjetões. Nós mexemos na estrutura da cidade, na infraestrutura da cidade, que deixou a cidade melhor. Graças a Deus, trabalhamos muito, mas a cidade ficou melhor para se viver. Então, esse ponto foi importantíssimo, e esse foi um trabalho bem feito que a nossa gestão fez, graças a Deus, e o resultado está lá. Valmir, nós já extrapolamos aqui o tempo,
mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, até para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Você, pré-candidato a prefeito, eu quero que você me responda por que é que o Valmir merece estar de volta no comando da Prefeitura de Iracemápolis. Gra, quando eu concluí meu mandato, eu saí com a missão de seguir minha vida profissional, tanto é que eu voltei para o Correios, né, concluí meu mandato, saí recente no PDV, e aqui falando rapidamente, foi uma carreira bonita, eu comecei de carteiro, fui atendente comercial, fui gerente da agência, encerrei minha carreira num patamar maior, que foi de assistente comercial para os grandes clientes, onde eu atendia clientes como o Santuário Nacional de Aparecida, a LG em São José dos Campos, cheguei a atender a CPFL em Campinas. Então, eu era o assistente comercial dos grandes clientes, o pós-venda deles. E foi com muita alegria que eu fiz essa caminhada no Correios, foi minha vida, quase 35 anos de empresa. E agora eu saí, entrei com a minha aposentadoria, deu certo, por tempo de serviço, estou aposentado, graças a Deus, com saúde, feliz. E agora com tempo, andando pela cidade, fazendo caminhada na cidade, olhando os problemas que a população reclama, fala, aonde eu passo. E aí eu comecei a ouvir muitas pessoas falando, não, Valmir, você precisa voltar, no seu tempo era melhor, no seu tempo a cidade desenvolveu, a cidade fez isso, fez aquilo. E você vai ouvindo, aí você volta a caminhar outro dia, você encontra outras pessoas. Eu percebi que tem um número bom de pessoas que me fala sobre isso, a hora que eu entro no mercado, a hora que me encontra na praça, a hora que eu vou no banco, vou na lotérica. Então, assim, eu vejo que tem um número grande de pessoas pedindo que eu reconsidere e que eu volte, e que eu reconsidere a minha posição. E você vai olhando isso e chega uma hora que você começa a sentir aquilo. E as pessoas falando isso perto de você, parece que aquilo vai te nascendo, assim, algo novo dentro de você, vai te renovando. Eu acho que eu estou bem, estou com saúde, estou bem, eu acho que agora estou aposentado do Correios, estou com tempo. Então eu cheguei à conclusão que eu tenho muita lenha para queimar. E se uma parte da população pede, e numa democracia, o regime nosso é democrático, e a eleição é que decide. E ouvindo as pessoas, eu estou reconsiderando a minha decisão inicial de voltar a fazer parte da disputa eleitoral. Hoje eu sou pré-candidato, cheguei a essa conclusão, sou pré-candidato a prefeito da nossa cidade, da nossa querida cidade. Trabalhei muito, fiz uma gestão com êxito e, se for a vontade de Deus, primeiramente, é isso que eu peço a Deus. Se for a vontade dele, ele me conduza. Se não for, eu estou feliz assim. E o resultado que vier, eu estou pronto para receber e absorver. Vencer ou não vencer vai fazer parte do pleito. E o que nós queremos fazer é com lealdade, com lisura, com toda a decência possível, com ética, que é o que nós sabemos fazer e vamos continuar fazendo, que esse é meu estilo de vida. Eu aprendi, me informei muito com meu pai nessa vida, minha mãe. Então, aquilo que eu aprendi, valores de pai e mãe, ele para ser preservado para a vida toda. E assim é para a vida profissional. O que você pegar para fazer, pegue determinado para trabalhar e trabalhar muito. Não para fazer de conta. Você tem que só pegar algo para fazer, pegue para dedicar a sua vida. E foi assim que eu fiz. Eu trabalhei os 4 anos sem tirar 15 dias de férias para descansar. E consegui trabalhar os 4 anos, sem tirar férias. Fiz com alegria e falo hoje com orgulho de ter feito, porque eu olho para trás
e vejo o resultado que a cidade ficou, o legado que ficou para a cidade, as conquistas que a cidade conquistou, os avanços que a cidade teve. E hoje, cometi alguns erros, mas, ou melhor, talvez eu não cometi todos os acertos que eu queria, mas acertei a maioria deles. E hoje, com a experiência que eu tenho, sinto que estou preparado para acertar muito mais e desenvolver a cidade e transformar a nossa cidade ainda melhor, com mais qualidade de vida, com os trabalhos, serviços essenciais, tudo sendo feito de qualidade, que na minha gestão eu fazia a coleta de 5 dias por semana, eu fazia buraco, eu não deixava fazer aniversário, tapava buraco 2, 3 vezes todo ano, então a cidade estava bem cuidada na minha gestão, e é isso que eu quero fazer de novo, cuidar bem da cidade, projetar a cidade no rumo que ela merece e dar ao nosso povo a qualidade de vida que a nossa população merece. É isso, gente. Conversamos, ouvimos as histórias de Valmir Almeida, ele que foi prefeito da cidade de Iracemápolis na gestão 2013-2016 e que é pré-candidato a prefeito esse ano. Você quer ser o próximo entrevistado? Quer sentar aqui nessa mesa dos Estúdios Multi? Entre em contato com a gente. Vai ser uma alegria receber você aqui. Até a próxima!